Oi, bom dia! Você vai ver no Câmara hoje. A bancada feminina já iniciou uma série de eventos para marcar as comemorações do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E a preocupação, mais uma vez, é com a violência. Dados divulgados pela Secretaria da Mulher da Câmara mostram que 500 mil brasileiras são estupradas todos os anos. E será que a nova lei da adoção pode reduzir o tempo de espera das crianças por uma nova família? Veja como ficaram os prazos para a adoção no país depois que o Congresso derrubou vetos do presidente Temer ao texto da nova lei. Aplicativos de transporte, dívidas dos estados e dos produtores rurais com a União, crédito para empreendedores de baixa renda. Tudo que o plenário debateu e votou esta semana e o que vem pela frente, a gente te explica em detalhes. Hoje é sexta-feira, dia 2 de março. Agora, aqui em Brasília, 8 horas e 59 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje e já está no ar. Depois de uma série de debates aqui no Congresso Nacional, embalados por muita participação da sociedade nas redes sociais, a disputa entre taxistas e motoristas de transporte por aplicativos recebeu uma resposta do Poder Legislativo. A Câmara fez a última votação sobre o projeto que regulamenta esse novo serviço. A reportagem que você vai ver agora mostra o que diz a lei aprovada, que agora só precisa apenas passar pela sanção presidencial. Pode descer, senão vai quebrar seu carro, parceiro. Olha aí o Uber colocando as malas dentro do táxi. Há alguns anos, o país assiste a uma disputa travada nas ruas e avenidas das grandes e médias cidades. De um lado, o táxi tradicional. De outro, uma novidade, o serviço de transporte de pessoas operado por meio de aplicativos ao alcance de poucos toques no celular. Esta semana, o Congresso ergueu o que poderá ser uma bandeira branca nesta guerra. O plenário da Câmara fez a última votação no projeto que cria um mínimo de regulação em serviços como Uber, 99 e Cabify. A proposta era acompanhada de perto pelos taxistas preocupados com os efeitos da mudança no seu próprio setor. Depois da votação da noite desta quarta-feira, o projeto de regulação, que já havia passado por várias análises, tanto na Câmara quanto no Senado, segue para a sanção do presidente da República. Agora, só os vetos podem mudar o que foi definido. Caberá às prefeituras definir as regras para o funcionamento dos aplicativos. Isso significa que os municípios poderão, cada um a seu modo, limitar os aplicativos e a quantidade de carros, determinando limites e deveres a serem cumpridos. O município também vai fiscalizar o serviço. Caberá ao aplicativo pagar os impostos devidos e contratar o seguro de acidentes de passageiros e o seguro obrigatório, o DPVAT. Do motorista, será exigido que tenha carteira de habilitação B, com a informação de que exerce uma função remunerada. Ele precisa contribuir para o INSS e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. O carro não pode ultrapassar a idade máxima determinada pelo município. Alguns itens previstos inicialmente foram derrubados. A exigência de placa vermelha, assim como a autorização para o motorista. Também não será preciso um licenciamento no nome do condutor do veículo e na cidade em que o carro roda. O resultado é considerado um meio-termo entre os interesses de taxistas e aplicativos. Mas uma dúvida permanece. Essa regulamentação será capaz de pacificar esse conflito? Aqui, pelo menos, nós conseguimos rejeitar a emenda que o município não poderia regulamentar. Então, agora, pelo menos essa emenda, nós derrubando do Senado, né, os deputados, o município poderá regulamentar. Agora, na prática, o que pode ocorrer? Pode ocorrer de cada município regulamentar de uma forma. E aí isso tende a judicializar. Vamos torcer para que a maioria dos municípios faça de uma forma uniforme e faça que eles também tenham que ter regras. Não pode ter regras só para um lado. A gente entende que essa regulamentação que foi aprovada, ela é uma regulamentação equilibrada, né? Ela estabelece as diretrizes gerais para os municípios regulamentarem de acordo com o interesse local. Então isso cria uma segurança jurídica, né? E cada um pode analisar qual que é a melhor regulamentação
para as cidades. Vai depender da habilidade, da sapiência de cada administração municipal. Porque se elas colocarem, por exemplo, um número infinito, como é hoje em São Paulo, de motoristas de aplicativo, que não termina mais, já chegou em 50 mil e deve estar passando disso logo logo, então realmente o conflito não vai acabar nunca e a rentabilidade tanto do táxi como dos próprios aplicativos vai cair e todos vão sofrer prejuízos no médio prazo. É um texto que passou por todas as etapas, foi votado na Câmara, houve uma correção no Senado, a Câmara ainda, no seu entendimento, achou que o Senado tinha exagerado em tirar a prerrogativa municipal, ela deu um passo atrás e recuou, mas permitiu que você tivesse regras que garantissem a segurança do usuário e, acima de tudo, no final, a liberdade de escolha. A regulamentação por município vai criar, vamos dizer, regras que garantam, vamos dizer assim, algum equilíbrio na disputa por esse mercado em todas as cidades brasileiras. Olha, não foi só a definição sobre os aplicativos de transporte, não. Para fazer um resumo do que aconteceu no plenário essa semana e analisar as perspectivas de votação nos próximos dias, eu tenho aqui comigo, agora de manhã, a Dine Moraes, que faz a cobertura do plenário. Bom dia, Dine, mais uma vez aqui com a gente. Olha, Dine, a gente estava falando do Uber, o deputado aí lembrou toda essa tramitação do projeto, passou por comissões, votação na Câmara, foi para o Senado, voltou. É um assunto que veio, sendo debatido durante um longo tempo. Isso por meio de projeto de lei. Agora, um outro assunto também vem sendo debatido para cá por outras vias é a questão da dívida dos estados, que veio por meio de medida provisória agora, mais uma vez, para tentar resolver essa questão. Foi um dos temas votados essa semana no plenário, né? Foi, sim. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo. Bom, essa questão das dívidas estaduais, ela também já foi muito discutida, inclusive alguns estados, a gente sabe que alguns estados não estão nem conseguindo pagar direito o salário dos servidores, né? Então, é um problema crítico. No ano passado, o Congresso aprovou uma lei aí de recuperação fiscal, teve também não só a renegociação, mas um programa aí de moratória, que permite até uma moratória, que é chamado de, que é um programa justamente de recuperação fiscal, né? Que permite que os estados fiquem até 3 anos sem pagar o que devem ao governo federal. O que está acontecendo? Os estados super endividados, eles não estão conseguindo assinar, alguns não estão conseguindo assinar essa renegociação junto ao governo federal, porque são exigidos alguns documentos e eles não estão conseguindo entregar esses documentos. Exemplo, certificado de regularidade de pagamento do FGTS dos funcionários, certificado de regularidade de pagamento das dívidas da União, ou seja, tem que estar em dia com a União, tem que estar com todas as parcelas das renegociações antigas em dia. Tudo que estava estabelecido na lei que saiu daqui do Congresso. Exato. E essas exigências, os estados não estavam conseguindo cumprir. Então, essa medida provisória que foi aprovada esta semana, e já foi inclusive convertida em lei, porque já foi aprovada no Senado, e também já foi convertida em lei, o que acontece? Ela retira algumas dessas exigências que estavam sendo feitas aos estados, e com isso facilita que esses estados endividados renegociem as suas dívidas junto à União. Como eu disse, já virou lei. Já. Também teve outras 2 medidas provisórias aprovadas aqui essa semana, Vera. Uma delas também sobre dívidas, né? Também, essa sobre dívida rural, no campo. Isso, que é aquele grande programa de refinanciamento do setor rural, tanto para produtores quanto para as empresas. Também foi aprovado aqui no ano passado, só que o prazo de adesão era até dia 28 de fevereiro. E o que aconteceu? Essa medida provisória, ela estendeu mais 2 meses esse prazo até 30 de abril. Então, na prática, permite aí dar mais tempo para que o setor do agronegócio integre, né, esse grande programa de renegociação de dívidas aí para o setor rural, que permite, por exemplo, desconto de até 100% nas multas e nos juros. E permite também um alongamento aí em até 15 anos no pagamento das parcelas, né, das dívidas. Lembrando que se a gente for considerar desde a primeira medida provisória que veio para cá falando dessa questão das dívidas rurais, está desde julho do ano passado esse prazo aberto. Justamente por causa dessa incerteza que vai, não aprova e depois volta, vem para o projeto de lei, porque teve uma medida provisória que ficou valendo 4 meses, mas não foi convertida em lei. Aí esse mesmo assunto voltou via projeto de lei até ser aprovado e
realmente virar lei, né? Então, essa medida aprovada essa semana, que já virou lei, trata apenas dessa prorrogação de prazo, nada mais? Exatamente, ela está apenas prorrogando o prazo para que produtores e empresas façam parte desse grande programa de renegociação de dívidas aí. Vamos ver como é que fica esse assunto daqui para frente, então, se encerra, né? Exato. Não encerrou porque tem os vetos presidenciais ainda. Sim, que também se trata a respeito dessa questão da renegociação de dívidas rurais, e aí tem vários vetos que estão sendo negociados aí entre as bancadas para serem derrubados, porque tem muito deputado querendo derrubar os vetos presidenciais a respeito disso, mas isso aí a gente fala depois. Os próximos capítulos. A gente tem uma outra medida provisória, Vera, que trata do microcrédito, e aí eu preparei uma cartelinha só para ajudar a gente mostrar os principais pontos dessas mudanças aí. O que é esse Programa Nacional de Microcrédito? Gente, é um programa do governo que oferece crédito aí para pequenos empresários que a gente pode chamar também de pessoas, né, pessoas que trabalham por conta própria, não necessariamente formais, podem ser pessoas formais ou informais que trabalham e que precisam aí de dinheiro para melhorar a condição do seu trabalho. Então, precisa de dinheiro, por exemplo, para comprar um equipamento, para trabalhar melhor, enfim. O que essa medida provisória faz? Ela reformula esse programa, ela aumenta a renda de quem pode participar do programa. Então, hoje, pode participar quem ganha até R$100 mil por ano. Ou seja, 10 mil dá cerca de 120 mil reais por ano, o que daria aí cerca de 10 mil reais por mês. Essa medida provisória estende essa renda para 200 mil reais por ano, que dá mais ou menos 16.600 reais por mês. Então, aumenta quem pode participar desse programa, que tem direito a esse acesso a crédito mais barato, digamos assim, é um crédito que aumenta também a quantidade de recurso que vai para quem financia esse dinheiro mais barato para esse tipo de trabalhador. Admite os empréstimos sem garantias, ou seja, diminui a quantidade de exigência que a pessoa tem que dar em troca para conseguir esse dinheiro, esse crédito mais barato, e também autoriza os aplicativos a oferecer esse microcrédito. Hoje os aplicativos, existem uma série de aplicativos que estão querendo oferecer, eles chamam de startups ou fintechs, né? Que querem oferecer esse tipo de microcrédito via aplicativo mesmo, e até então não era autorizado. Então, agora essa medida provisória autoriza. Então, além dos aplicativos, também tem agentes autorizados que vão diretamente até você e te vendem, né? Te contratam, te oferecem esse microcrédito. Para você ter uma ideia, segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 3 milhões de pessoas já pegaram esse tipo de crédito, e é um crédito que varia entre 5 e 15 mil reais, entre 2 e 15 mil reais. É a média de quanto as pessoas pegam, de média de quanto elas pegam. Então, por exemplo, é um pipoqueiro que está querendo comprar um carrinho de pipoca para poder vender e conseguir renda. Esse tipo de negócio, ou às vezes até um pequeno empresário o MEI, né, que eles chamam microempreendedor individual, está precisando comprar uma máquina para poder desenvolver melhor o trabalho dele, ele vai lá, pode pegar esse tipo de crédito para poder melhorar aí a renda dele. A ideia do governo é essa mesma, é estimular, incentivar a geração de renda no país. Vamos ver se vai dar certo agora, né? Vamos ver, né, Dini? Parece uma boa notícia mesmo. Então, foi isso essa semana, seus destaques. Podemos falar da semana que vem? Você quer destacar mais alguma coisa? Então, tem a questão da segurança, né? Tem ainda um projeto de segurança que... segurança é o grande tema do momento, né? Eleito pelas autoridades a grande prioridade do momento. Então, essa semana a Câmara também já aprovou um projeto de lei aqui que endurece a pena para quem rouba explosivo e também para quem usa o explosivo para roubar. Estão falando aí desses roubos a bancos, a gente falou dessa semana mostrando a reportagem. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, que para quem rouba atualmente com explosivo, a pena é a mesma para quem rouba. Então, é de 1 a 4 anos. Esse projeto de lei, ele aumenta de 4 para 10 anos. Entendeu? E aí a pena ainda pode ser agravada se houver o uso de explosivo. E pode, por exemplo, chegar a até quase 17 anos aí para quem usar explosivo para explodir caixa eletrônica, por exemplo. Que aumentou muito, é um tipo de crime que está aumentando muito. Exato. Né? Esse mesmo texto, ele ainda exige uma outra coisa, Vera. Ele exige que os bancos coloquem nos caixas eletrônicos um dispositivo para manchar as cédulas em caso de arrombamento ou em caso de explosão, justamente para poder ter certeza que aquele dinheiro não vai ser usado depois. Enfim. Inviabilizar o roubo de uma certa forma, né? Exato. Segurança Pública está correndo aí paralelo ao Congresso, ao plenário, é muita movimentação política, muitas negociações políticas, porque é o tema do momento mesmo. Semana que vem ou nas próximas semanas existe uma condição de chegar ao plenário algum texto dentro desse pacote mesmo
mesmo de medidas para diminuir a violência no país, Gine? Tem sim, tem um texto que ainda está sendo negociado aí, inclusive com a intermediação do próprio presidente da Câmara, do presidente Rodrigo Maia, que é a criação do Sistema Único de Segurança. A gente até já citou ele aqui algumas vezes. É um projeto que propõe que exista uma espécie de SUS, né, como a gente tem para a saúde, para segurança pública. É um sistema coordenado de segurança pública, que tenha uma coordenação entre as polícias e as forças de segurança, que as polícias conversem entre si, porque hoje não há muita colaboração entre as polícias. As polícias, não só entre a polícia militar e a civil dentro do próprio estado, mas como entre os estados e as forças federais também não há uma coordenação. Então a ideia desse sistema é justamente ter aí uma coordenação entre essas forças para o bem comum, né? Para trazer um pouco mais de segurança e efetividade nas ações de segurança. Esse texto está sendo negociado para que ele chegue no plenário já de uma forma que viabilize a votação dele de uma forma mais unânime, com mais acordo, né? Mas fora do plenário também tem uma articulação para se criar logo aquela comissão especial para analisar um anteprojeto, inclusive feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que propõe endurecer as penas aí para vários crimes no Brasil. Então, propõe uma reformulação aí nessa questão das penalidades, Vera. Alguns deputados também estão... Mas isso é fora do plenário. Fora do plenário, já é comissão especial, né? Isso. Depois é que vai para o plenário. Agora, alguns deputados também falam sobre a possibilidade, a gente conversou ontem com o deputado Laudívio de Carvalho, de colocar ou de tentar convencer o presidente da Câmara a colocar em votação outros projetos dessa área de segurança, inclusive alguns que tratam sobre o tema desarmamento ou armamento, enfim, para flexibilizar um pouco mais o uso de armas no país. Existe também essa possibilidade, porque é na reunião de líderes que se bate o martelo, né, dá o aval final para a votação da semana, né? Exatamente, mas esse tema é um tema bastante polêmico, né? Então é preciso dessa reunião, porque às vezes o tema até é levado para o plenário, mas ele, como ele é polêmico, ele acaba sendo resolvido no voto mesmo, né? Então cabe à reunião de líderes da semana que vem ver se realmente vai chegar até lá. Mas há a possibilidade também de votar alguns projetos de economia, né? Que são projetos que estão aí na pauta, estão esperando a oportunidade de serem votados e também estão sendo negociados aí antes de chegar no plenário, né? Que a gente até falou da questão do cadastro positivo, né? Ou seja, aquele cadastro de bons pagadores para melhorar as regras. Tem uma outra questão, que é a questão econômica, que é a volta do pagamento aí de uma alíquota maior previdenciária para várias empresas de diversos ramos da economia, que é a chamada reoneração. A gente já falou disso ano passado, que veio via medida provisória, caiu, enfim, mas é um assunto aí que o governo quer que seja votado, mas ainda não há um acordo consolidado para que isso seja colocado em votação, mas estão sendo negociados e são temas que podem voltar também a serem votados aí no plenário, Vera. Gine, muito obrigada mais uma vez. Se você vem aqui esclarecer, fica mais fácil para todo mundo entender, porque é um vai e vem, né? A tramitação volta e aí você dá aquela amarrada para a pessoa entender o que tem que ficar de olho na próxima semana. Muito obrigada. Exatamente. É sempre um prazer, gente. Tchau. Bom final de semana para vocês. Bom fim de semana, Gine. Tchau. Vamos mudar de assunto agora. O curso superior completo vai poder ser uma exigência para ocupantes de cargos de confiança no setor público. O texto excluiu os cargos de assessoramento. A exigência de nível superior seria apenas para cargos de direção e chefia. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora vai ser analisada por uma comissão especial aqui da Câmara. Pela proposta de emenda à Constituição, ocupantes de função de confiança e cargos em comissão nos poderes executivo e legislativo da União, estados e municípios deverão ter diploma de curso superior. O autor do projeto explica que esses cargos destinam-se a postos de direção, chefia e assessoramento. E por serem de maior responsabilidade, exigem uma qualificação mínima. O objetivo do projeto, em primeiro lugar, é qualificar, né, a mão de obra no setor público. Existe uma concorrência muito saudável entre o setor privado e também o setor público, e para que a gente tenha bons servidores exercendo cargos de chefia, de liderança, é necessário que minimamente se tenha uma qualificação profissional. Por isso o projeto objetiva exigir um curso superior, qualquer tipo de curso superior, para que ele possa exercer esse cargo de chefia. Este especialista defende a proposta.
mas alerta que a exigência de nível superior pode dificultar a gestão de pequenos municípios. Ele também questiona o grande número de cargos de confiança na administração pública. Muito pouco muda se nós apenas exigirmos nível superior para cargos em comissão. Mais importante, talvez, sobretudo à luz da experiência estrangeira, seria reduzir o número de cargos desta natureza, porque são muitos no Brasil. O novo líder do PSB é o deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais. Já a bancada do PEN escolheu o deputado Júnior Marreca, do Maranhão, para conduzir os trabalhos pelo partido aqui na Câmara. Veja agora quais as prioridades dessas duas bancadas para este ano. Nós queremos votar projetos de segurança pública que estavam na pauta e que foram retirados no final do ano passado e que agora, pela emergência, é a responsabilidade do Congresso e principalmente da Câmara atender essa pauta. Então a gente está levantando, foi criada uma comissão especial para levantar todos os projetos que a gente possa afunilar e votá-los em 1 a 2 semanas o mais rapidamente possível. E essa seria a pauta, porque nós não queremos votar privatização de Eletrobras, vamos trabalhar duramente para poder tentar obstruir essa votação e outros assuntos que são levantados. A gente, com a intervenção decretada no Rio de Janeiro, a gente não podendo votar PEC, a gente fica tudo muito limitado. Então o que a gente defende é que a gente possa trabalhar esses projetos de segurança e o mais rapidamente possível instalarmos as comissões temáticas, que é o que fazem a casa funcionar através das comissões permanentes aqui da Câmara. Se a gente não conseguir rapidamente reagir nas pautas de segurança e trabalharmos em cima daquilo que é de interesse da sociedade através das comissões, a gente vai poder dar pouca resposta àquilo que a sociedade espera de um parlamento, mesmo se tratando em um ano eleitoral. Fazemos parte da base do governo e a gente trabalha as pautas que é importante para o país e que o governo tem interesse e que a gente sabe, a gente procura selecionar o que é importante para o país. Pretendemos ainda, quem sabe, votar a reforma tributária. É uma pauta importante para o país, essa questão da unificação da alíquota, fazer uma estrutura tributária mais justa nesse país, para que possa beneficiar todos os estados do Brasil e não meia dúzia de estados. E o resto são questões mais cotidianas do dia a dia. Você sabe que em todo o período eleitoral há, de certa forma, uma desaceleração na agenda parlamentar, porque os deputados estão nas suas bases, estão atrás de voto. Mas naquilo que foi importante para o país e que tiver que ser resolvido, o PEN, o partido, o PEN Patriota, está pronto para atender a agenda que é importante para o desenvolvimento do país. O encaminhamento é tentar votar o que for possível. O que for importante, a gente tem que correr para votar. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje todos os detalhes das regras para aplicativos de transporte que foram aprovadas no plenário nesta semana. Agora em Brasília, 9h21, você vai ver depois do intervalo. Já começaram os eventos que marcam o Dia Internacional da Mulher, agora em março, e as deputadas chamam a atenção para os números chocantes da violência que atinge as brasileiras. Todos os dias são cometidos 10 estupros coletivos em todo o país. E mais. Lei da adoção. Agora, o prazo é menor para a Justiça determinar se crianças e adolescentes podem ou não ser adotados. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Agora, 9h22. O Câmara Hoje está de volta. A Procuradoria da Mulher do Senado e a Secretaria da Mulher da Câmara fizeram nesta quinta-feira o primeiro evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será no dia 8 de março. O objetivo foi discutir ações para combater a violência, que ainda atinge um número enorme de mulheres no país. Os dados divulgados no evento são chocantes. Todos os dias são cometidos 10 estupros coletivos em todo o país. Os especialistas foram unânimes. A mulher precisa receber atenção do Estado para que a violência seja reduzida. Dados apresentados durante o encontro mostram que 500 mil brasileiras são estupradas todos os anos. Diariamente, são cometidos 10 estupros coletivos em todo o país. E somente 15% dos agressores são presos.
O Brasil também é o 5º país do mundo em número de feminicídios, que é o assassinato de uma pessoa pelo fato de ser mulher. O juiz Benhur diz que o machismo está arraigado em nossa sociedade. Até um tempo atrás, a mulher não votava. A mulher não tinha direito a se estabelecer comercialmente, a mulher, para trabalhar, ela praticamente dependia da autorização do marido. Então, o menino vê, por exemplo, quando a mãe faz alguma coisa que desagrada ao pai, o pai se sente na autoridade de agredir essa mãe. O que esse menino aprende? Quando eu for contrariado, eu vou resolver o problema com uma agressão. Então, quando você enfrenta a violência doméstica dentro de casa, você acaba enfrentando a violência como um todo na sociedade. O promotor Tiago Pierobon acredita que o Estado tem que agir com mais rigor para garantir a proteção à mulher. Ele defendeu a aprovação do projeto de lei que torna crime o descumprimento de medida protetiva para afastar o agressor da vítima. Para ele, quando o agressor descumpre ordem judicial para manter determinada distância, ele deve ser preso imediatamente. Pelo fato de não ser crime, o policial não pode prender quem está praticando. E se o policial não pode prender, ele pode dar um conselho. Olha, te aconselho a sair daqui, mas não pode fazer mais nada. Se ele bater o pé, não pode nem encostar nele. Se prender ele, vai ser abuso de autoridade. Então eu preciso dar esse poder aos policiais para que possam proteger de verdade as mulheres numa situação em que ela já sofreu uma violência, o judiciário já ordenou a esse homem que não volte a se aproximar dela e o homem está desobedecendo uma ordem do Poder Judiciário. A deputada Jo Moraes, que mediou o debate, também defende a prisão em flagrante de quem descumprir medida protetiva. Mas ela acredita que o poder público tem que ir além das punições e dar tratamento psicológico ao agressor. Com apoio psicológico, emocional, para que ele não seja reincidente. Hoje, nós compreendemos que apenas tratar da punição dos agressores não é suficiente, porque há reincidência mesmo quando eles são punidos. Nós estamos sensibilizados para que o investimento no tratamento dos agressores seja parte da política de enfrentamento à violência contra a mulher. E já está sendo analisado na Câmara um projeto que torna mais rígidas as medidas de proteção que a Lei Maria da Penha estabelece em casos de violência doméstica. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou a proposta que fixa em 500 metros a distância mínima que o agressor deve manter da mulher vítima de agressão. Atualmente, esse limite é fixado pelo juiz. Patrícia é advogada, mas seu contato com a questão da violência contra a mulher é pessoal. Ela suportou durante anos um relacionamento abusivo até entrar na justiça e obter medidas de proteção, como a que proibia o ex-marido de se aproximar dela. No início, isso não adiantou muito. Eu tive a medida protetiva decretada, teve uma medida protetiva, só que um belo dia o que acontece? Ele com a advogada dele invadiram onde eu estava morando. Ele ficava esperando uma oportunidade, arrombaram a porta e entraram comigo dentro do apartamento. Nada foi feito com relação a ele. Voltei na delegacia, aí ficou aquela coisa menor, não faça isso, ou faça aquilo, né? Ficou uma coisa menor. E simplesmente foi isso que aconteceu. Patrícia diz que com o tempo essa situação melhorou para as mulheres que procuram a justiça, como ela. A presidente da Comissão da Mulher da OAB do Distrito Federal defende que a vítima deve levar em frente a denúncia, sempre que o agressor descumprir a medida protetiva. Essa vítima vai ser orientada a buscar o seu advogado, a defensoria ou mesmo o cartório da vara para informar o descumprimento da protetiva. Por quê? Porque uma das consequências do descumprimento da protetiva é a decretação da prisão preventiva. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto de lei com o objetivo de fixar em 500 metros a distância mínima entre o agressor e a vítima, uma das medidas previstas na Lei Maria da Penha. Até agora, esse limite fica a critério do juiz. A pessoa que está se sentindo ameaçada, ela tem como ver que a pessoa está se aproximando, ela pode, inclusive, alertar e procurar os seus direitos junto a uma delegacia, a defensoria. É um cuidado e é lógico que isso também são em casos extremos. Não é todo mundo que é proibido que tenha
a distância mínima a ser garantido por uma situação de violência. São situações já tipificadas. Às vezes a gente pode até não ter uma ameaça de fato, mas a própria presença do agressor já causa um constrangimento, um temor maior. Então eu acho que os 500 metros, eles acabam primeiro dando uma segurança jurídica na decisão do juiz e pode dar uma segurança maior para a vítima. Olha, é preciso olhar também para as meninas que estão sob a tutela do Estado. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto de lei que determina a separação de adolescentes por sexo nas unidades de internação de menores. O objetivo é evitar abusos sexuais. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a internação seja cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, obedecida à separação apenas por critério de idade, gravidade da infração e tamanho e força física. Mas os deputados da Comissão de Defesa da Mulher querem ir além e garantir também a separação por sexo. A vice-presidente de bioética da OAB concorda com a ideia. É importante dividir os internos em masculino e feminino por conta da compleição física. Por sua natureza, a mulher ela tem é mais frágil e também para resguardar alguns direitos fundamentais, intimidade e uma série de direitos, segurança, que o Estado que deve garantir. O texto também torna obrigatória a presença de agentes do sexo feminino nos institutos que tenham garotas internadas. Este especialista em direito penal acha que a medida protege as adolescentes. É uma questão até elementar, né? Essa de você ter pessoas de sexos diferentes cumprindo, né, no caso deles, medidas socioeducativas em lugares distintos. Agora, uma coisa que vai complementar isso é a possibilidade de, no caso do sexo feminino, ter monitoras, né, agentes, como tem para maiores, agentes penitenciários, mulheres, que eu acho que esse é o tratamento adequado. A deputada Ana Perugini, relatora da matéria, lembrou que essa regra já é adotada na maioria das unidades de internação, mas acredita que a separação por sexo tem que ser uma obrigação prevista em lei. Na relatoria eu comentei que quando se trata de crimes, naturalmente há um presídio feminino e um presídio masculino. Aqui não se trata de crime, se trata de medida socioeducativa. Mas a medida socioeducativa exige a separação, né, de meninas e meninos. Não se trata só de uma medida protetiva em relação à criança, mas de um cuidado para que a criança seja inserida, para que o adolescente seja inserido no seio da sociedade. A matéria ainda vai ser analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado. E olha, há 2 semanas, deputados e senadores derrubaram por unanimidade vetos do presidente Temer e restabeleceram a redução de prazos para a adoção de crianças e adolescentes acolhidos em abrigos. Com a derrubada dos vetos, foi reduzido a 3 meses o prazo de reavaliação de crianças e adolescentes para determinar se podem ou não ser adotados. Esse prazo era de 6 meses. O Elson e Maria Lúcia já tinham 3 filhos biológicos quando resolveram adotar mais 2 crianças. 2 irmãos, um de 4 e outro de 6 anos na época. O casal esperou 5 anos para ver finalizado o processo judicial e superadas as etapas impostas pela lei. Aí tem um processo que você começa a visitar 1 ou 2 vezes na semana, depois já começa a conviver, fica um tempo com eles lá no abrigo. Pode pegar para passear, depois pode pegar para passear, depois pode trazer em casa, até que depois de um tempo eles liberam já para vir morar definitivamente. Definitivamente. Aí foi muito tranquilo. Esse foi um processo muito, muito tranquilo também. Né? Claro que no final, a gente que já ficava com angústia, a gente tem que deixá-los no abrigo, né? Deixar e falar, gente, mas para quê? A gente já quer logo ficar. No ano passado, o presidente Michel Temer sancionou a lei aprovada pela Câmara e pelo Senado, que altera os prazos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente para agilizar os processos de adoção.
mas o presidente vetou 4 dispositivos. Agora, os deputados e senadores derrubaram os vetos. Com isso, diminuiu de 6 para 3 meses o tempo que o juiz tem para avaliar periodicamente a situação de crianças e adolescentes em acolhimento para decidir se é caso de adoção. A nova lei também estabelece que serão cadastrados para a adoção crianças e recém-nascidos acolhidos não procurados pela família no prazo de 30 dias, que o juiz pode suspender o poder familiar da mãe e colocar a criança sob a guarda provisória da família adotante se ninguém da família biológica comparecer à audiência judicial para confirmar que deseja exercer o poder familiar. E ainda, a lei reconhece e autoriza o apadrinhamento, que pode ser feito por empresas ou pessoas que não estejam inseridas no Cadastro Nacional de Adoção. É aquele vínculo mesmo de afetividade, de carinho, que uma pessoa que não tem interesse em adotar, mas que tem interesse em ajudar, em orientar, em aconselhar, em chamar essa criança ou esse adolescente para fazer um passeio, né, diferente do que ele está acostumado no abrigo, levar essa criança para passar um Natal, proporcionar para essa criança um curso de inglês, um curso extracurricular de acordo com a habilidade específica daquela criança, um apoio para aquela criança. Hoje, um processo de adoção, ele dura de 2 anos e meio, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Tem comarca que o juiz faz em 2 anos e meio, 3 anos, e outro faz em 6 anos. Sim, porque cada um tinha um pensamento. Então a gente começou a tentar unificar determinados pontos do projeto, ou seja, o Brasil, que é um país continental, ele precisa ter parâmetros para que o magistrado, dentro desses parâmetros, ele possa tomar as decisões. O supervisor da área de adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal diz que as novas regras vão ajudar a acelerar os processos judiciais, mas não serão suficientes para reduzir o tempo de espera das famílias que desejam adotar. Ele diz que a demora muitas vezes é porque os casais só aceitam acolher crianças de até 2 anos de idade, mas os abrigos estão lotados de crianças maiores e adolescentes. Essas crianças e adolescentes foram expostos a situações de negligência, de maus tratos, de violência física, de violência emocional. Então são crianças e adolescentes que já carregam traumas. E o fato de não serem acolhidos em adoção pelas famílias que estão habilitadas, acaba agravando ainda mais o seu sentimento de infortúnio e de abandono. A gente tinha escolhido inicialmente crianças até 3 anos. Depois a gente mudou para crianças até 5 anos. A assistente social falou, olha, tem um que é de 6. Eu falei, não tem problema, a gente vai lá. E só quando a gente recebeu a ligação, o coração já sabia que estava na hora, que tinha nascido mesmo. E como que é assim? Chegar, é muito emocionante. Eu fico emocionada até hoje. É muito emocionante, é muito lindo, muito lindo. Na hora que nós chegamos assim e vimos eles são as coisas mais maravilhosas do mundo. Tava ali pra gente, esperando só mesmo os pais que somos nós. A nova lei também dá prioridade no Cadastro Nacional às pessoas interessadas em adotar crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. Autoriza a adoção internacional caso não haja pretendentes no Brasil e ainda permite que a mulher grávida informe ao juiz antes do parto que deseja entregar a criança para a adoção. E nesta edição do Câmara Hoje você viu os detalhes das regras para aplicativos de transporte que foram aprovadas no plenário nesta semana. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto que determina a separação de adolescentes por sexo nas unidades de internação de menores. E esta edição fica por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 2 de março. Neste momento, 9h37. Um ótimo fim de semana para você.